já que a gente está falando de história, É. eu queria botar no ar, eu até pedi para o pessoal preparar, uma cena histórica, que eu não sei se você já sabe qual é. É uma cena de 1986, de um jornalista que sumiu, eu não sei mais onde é que ele anda, chamado Ernesto Varela. Um jovem repórter, entrevistando, para quem não conhece, né, o Ernesto Varela está aqui ao nosso lado, quase, então 50% do Ernesto Varela está aqui, o resto. E na Copa, ele era um jornalista, um repórter petulante. Eu acho que essa é uma boa... Petulante? Não é? Ele era petulante. Não, você está sendo injusto com o Varela. O Varela é ingênuo. Ele tem uma certa ingenuidade também. Ele é ingênuo. Ele é verdade. Muito delicado até para fazer perguntas. E essa cena que a gente vai ver... Essa que você vai botar é a mais quente da história do... Não, essa, para mim, no jornalismo, na história do jornalismo brasileiro... Essa é a que quase essa pegou cena fogo. É. Mas normalmente as entrevistas eram assim, né? Tinha uma certa serenidade, digamos. Então, nessa cena, na Copa de 1986, o Varela estava entrevistando... Eu só vou dar o contexto aqui, o Nabi Abichedi, que era um cartola, né? Um cartola enfiado da CBF, enfiado lá dentro da concentração da seleção. Então vamos ver essa cena, depois eu faço uma pergunta para o Taz relacionada a isso. Vamos falar em futebol. O senhor não acha que o senhor está usando a Copa para se promover politicamente? Absolutamente. Você que insinua isso e maus jornalistas insinua como não, você... eu estou falando textualmente. Nunca usei, está falando. Você está falando textualmente porque você quer desvirtuar uma entrevista que é desportiva. Então você também é um mau profissional, como um mau brasileiro. Então Porque você já sabe que o envolvimento político com relação à seleção já causou sérios prejuízos à seleção brasileira. Então você é um daqueles maus brasileiros que prestam mau serviço à seleção brasileira. Será que eu sou um mau brasileiro, Valdeci? Eu acho que você é. Com as perguntas cretinas que você está fazendo. Então, uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. A futebolística eu te dou, com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? Eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado pela entrevista. Até logo. Eu adoro essa demora dele perceber assim, futebol eu falo. Na hora que ele entende qual é a sua próxima jogada, é muito bom. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você não acha que falta, hoje em dia, dada a situação toda que a gente está vivendo, Ernestos Varelas e perguntas mais incisivas? Como é que você acha que o jornalismo está enfrentando a situação que a gente está passando? Então, olha, eu vou te responder e vou provar que o petulante não cabe para o Varela. Tá. Hoje tem muita gente petulante, isso tem muito conflito, tem muita agressividade, né, no jornalismo, tem gente tentando atacar o jornalismo, inclusive, desqualificar o jornalismo. Dos dois lados, né? Dos dois lados. É uma fase bem crítica, né, que a gente está vivendo na mídia, porque há uma tentativa, especialmente desse governo, né, de desacreditar a fonte de informação. Isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. Porque o legal é você ser criticado, como foi aí o Nabi, e você ter a chance de responder, né? Esse vídeo aí tem quase 9 minutos. Então, é um vídeo grande. A gente conversa bastante. Sim. A câmera é o Tunico Melo, que é um grande profissional do audiovisual, na publicidade, inclusive. E aí, cara, há uma conversa e o conflito era o quê? Ele queria proibir os jogadores de falar de política. De falar, sim. E era um ano que o Brasil estava justamente querendo votar, né? Estava começando a gestação das diretas e tal, isso é 86, né? De certa forma, era uma situação parecida com a Copa América aqui, né? Uma parte do país não queria que
que os jogadores, né, participassem e tal. Mas era como se tivesse alguém ali falando, vocês não podem falar nada desse assunto. Né? Isso. Só que era mais grave. Claro. Por quê? Porque não tinha eleição no Brasil. Sim. E 85, né, foi uma grande frustração, porque ia ter o colégio eleitoral, e, enfim, ia ter as pessoas queriam votar, mas acabou sendo uma eleição indireta, né? E acabou acontecendo aquilo que a gente sabe, com Tancredo e tal. Mas o Nabi, ele queria o quê? Ele queria que o jogo... Ele queria não, ele proibiu o time de abordar o assunto política. Você imagina isso? Não. Sócrates, Casagrande. A democracia corintiana não pode falar. No México, não dá. Um país totalmente latino, né, com a torcida lá celebrando na rua. É óbvio que a política estava, né? Então eu acho bacana ver esse vídeo e trazer para essa sua pergunta de hoje, porque o que falta hoje eu acho que é mais simplicidade nas perguntas, ingenuidade. Ingenuidade no sentido não de ser bobo, mas de querer saber o que está acontecendo. Sim. Entendeu? Hoje há pouca gente querendo saber o que está acontecendo. A pessoa já entra no noticiário. Não, mas já entra falando, preconcebido. eu sei tudo, eu sei tudo. Quem não É. estiver falando o que eu sei, está errado. É rede social, né? A ideia da rede social é que o cara expande para o jantar, né? Para todo lugar, né? Então, mas essa é uma prosa boa, porque a gente não pode botar culpa na rede social. Não, eu não acho que a culpa é da rede social. É. Eu digo só que esse comportamento você vai aprendendo via algoritmo. O algoritmo vai te dando essa sensação que você vive nesse nicho de gente que concorda com você. Mas eu adoro conversar com o Neto, porque isso é que eu acho legal, Neto. Não é o algoritmo. A gente discorda. Eu adoro discordar. Eu também, vamos mas lá. Os meus amigos são pessoas com quem eu discordo e você é um deles. O algoritmo não é o culpado. O algoritmo é feito por um ser humano, usado por um ser humano. Então vamos parar de falar... Olha o que está chegando. Está chegando um algoritmo aqui que eu estou até emocionado. Meu Deus. Um peixe e uma carne. Eu pedi uma carne porque o pessoal... é uma carne? O pessoal tem uma carne. Costela de porco. Eu não vou. Eu também tô... comer Então tá bom, gente. Obrigado. Até... Não vou. Não, mas isso é um algoritmo, por exemplo. É um algoritmo porque eu não sei programar, inclusive. A alimentação, você sabe, né? Receita é um algoritmo. Você pega o porco, corte, o arroz e tal, não sei o quê. Então a gente não pode botar culpa no algoritmo. Não, mas eu não acho que a culpa seja do algoritmo. Claro, alguém fez o algoritmo. Isso. Né? E alguém usa o algoritmo. Alguém usa para o bem ou para o mal, né? Sabe lá como é que... E assim, a gente pode partir do pressuposto que nem usa para o mal. Botou ali e vamos ver o que dá. Eu acho que não é bem ou mal. Eu não gosto de bem ou mal também. Você usa o algoritmo. Se você não conhece o algoritmo, se você desconhece a realidade das redes sociais, você pode ficar preso dentro de uma bolha. Mas é 90%. Mas do público a culpa é sua, claro. Você que escolheu. Claro. Não, né? Não vivo assim. Eu sigo gente muito diversa. Eu participo de grupos de WhatsApp que vão da extrema esquerda à extrema direita. Você não é referência, eu digo assim, da população em geral. Você sabe o que você tá. Aliás, é uma coisa que eu ia te falar também. Você é um cara que sempre... talvez as pessoas não conheçam esse teu lado, né? Conhecem o teu lado midiático, na mídia, ali, tudo aquilo que você faz, mas você sempre estudou isso, né? Você sempre estudou. Eu sou formado em engenharia na escola politécnica, eu sempre gostei de saber como as coisas funcionam. Então, quando eu falo de algoritmo, eu falo de algo que eu conheço. Sim. Eu programei em Fortran, eu sou um homem das cavernas dos algoritmos. COBOL, Fortran, entendeu? Então, o Java hoje é uma brincadeira, né, maravilhosa, mas que é resultado de uma história gigantesca. Então, eu tive a sorte de ter essa formação com tecnologia e começar a trabalhar com comunicação muito cedo também. Comecei muito cedo, né? O Varela ali que a gente viu tem 24 anos e tal. Eu estava com 24 anos, mas o que eu acho legal é que, conhecendo a tecnologia com a comunicação, nós temos que falar mais disso, para que as pessoas que usem não fiquem presas nas bolhas, ou se quiserem ficar também, que seja uma escolha. Que fiquem por opção. Você claro. entendeu?